Foi a partir desse país que o mundo começou sua jornada de conhecimento. Seja na filosofia, na sociologia, na política, na matemática ou na física. A Grécia tem papel importantíssimo na nossa história, mas também nos vinhos. E os vinhos da Grécia não são presentes de grego, não. E por isso a gente fala tudo o que você precisa saber sobre esse tema no episódio de hoje. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana. E aqui a gente fala de vinhos gregos sem afetação. Então quer dizer que o vinho da Grécia não é presente grego, não tem nenhuma surpresa, não é algo pejorativo, Sidney. São vinhos que nós vamos falar sobre hoje e curioso, são vinhos que não estão no nosso dia a dia, né? Sim, até porque poucas importadoras trazem esses vinhos para o Brasil, né? Muitas importadoras têm medo de trazer muitos vinhos de muitas procedências, né? Leste europeu, então o pessoal acha que não vende e tal. Muitos não vendem mesmo. Mas até porque o consumidor não está muito habituado com esse tipo de vinho, né? Mas o vinho grego a gente vai ver aqui que o que tem de história não é brincadeira. E não só história, mas qualidade. São vinhos de altíssimo padrão, né? Altíssimos níveis e de altíssimo nível e com uvas, com estilos que a gente não encontra também no dia a dia muito facilmente. Não encontra não, e espero que não seja um cavalo de Troia. Estamos aqui então com este vinho, explica pra gente, estou mostrando aqui na câmera que vinho é esse e por que você escolheu este para o episódio de hoje, Sidney. Pois é, esse é um vinho feito com essa uva aí, verdinha aí no rótulo, é o nome da uva, Rhodiotis, que é a uva principal da uva branca principal de uma zona na Grécia chamada Peloponeso. Peloponeso a gente vai mostrar no mapa daqui a pouco, mas é aquela península, né? Que tá ali, que sai ali do continente grego, da parte continental da Grécia, tem uma península grandona e o Peloponeso tá ali, é a parte sul dessa península, né? Esse vinho vem dessa mesma península, só que da parte norte, da região de Patras. Patras. E você escolheu um vinho branco, tem algum motivo, alguma coisa? O que você achou? Porque a Grécia faz vinhos brancos maravilhosos, né? Faz vinhos excepcionais, tintos também, mas brancos de primeira grandeza, assim, né? Várias ilhas ali fazendo vinhos brancos incríveis, como a ilha de Santorini, e tem brancos incríveis também na parte continental, na parte peninsular ali, então acho que é um tipo de vinho que merece atenção. Sim. Até pelo pouco hábito que a gente tem de consumir vinhos brancos, né? É verdade. E eu confesso que foram poucos vinhos gregos que eu já bebi na minha vida e bastante com expectativas para ver que vinho vai ser esse, o que nós vamos encontrar. Quem está assistindo aí, tá vendo que eu estou aqui abrindo para nós podemos experimentar. Achei que era um tiro. Que tiro foi cantar aquela música? Que tiro foi esse? Olha aí. Roura com barulho de espumante, né? Graças. Como é que é vinho em grego? Você domina o idioma também? Ah, falo grego. Aportuguesada? Tão bem quanto eu tô falando aqui português, ó. Vou pegar uma outra taça aqui. Nós foi. Nós comeu, nós bebeu vinho. Ô, Sidney, e você... Né, Heinz? E você sabe como é que se chama a rosa grega na Grécia? Não tenho ideia. É arroz. Tem outras coisas que nós não podemos falar que são práticas gregas também aqui nesse programa. Está proibido, mesmo com bebida está proibido. Não precisa saber, né? Esse tipo de conhecimento aí nem precisa me ensinar. Não, presente grego, né? Só, né? Com certeza, não é nada que preste. Presente de grego, né? Sempre dizem que presente de grego é algo ruim, né? Que você vem e, putz, é um negócio que vai ser... Que não vai ser um presente, vai ser um incômodo, né? Então vamos brindar. Saúde. Pois é, as pessoas às vezes vão para lojas assim, né? Comprar vinho, sai para comprar vinho. E se esbarra num vinho desse aqui, acaba ficando em dúvida porque não é Chardonnay, não é Sauvignon Blanc. E claro, de fato não é, o estilo é bem diferente do Chardonnay, é diferente do Sauvignon Blanc, mas é tão prazeroso quanto, né? Olha que vinho gostoso, que delícia de vinho.
Muito bom, adorei. Tem uma refrescância, ele tem um... Não sei se é do envelhecimento dele alguma coisa, mas no final, na língua, dá pra ver que ele dá uma sugadinha que parece que apresenta algum tipo de tanino. Se é que seja alguma coisa? Não chega a ser tanino, mas é uma acidez gostosa, né? O vinho fresco em acidez, né? Tem aquela... Tem quase uma acidez de Sauvignon Blanc, mas tem mais perfumes, né? Tem outros tipos de perfumes, como essa flor de laranjeira, essa coisa mineral, essa fruta que não é tão cítrica quanto costuma ser na Sauvignon Blanc, por exemplo, mas uma fruta menos cítrica, mas aquela fruta não chega a ser aquela maçã verde, aquela coisa de uma maçã madurinha, né? Essa coisa floral gostosa que lembra muito flor de laranjeira. Ervas finas, né? Algo que lembra um herbáceo fino, aquelas ervas mediterrâneas. Um pouco de sálvia de fundo, assim, é muito bom. Legal. E eu acho que a Grécia, ela é um dos principais... Acho que é o país que é o berço do conhecimento no mundo e da nossa história, né? A gente vê que os primeiros filósofos, por exemplo, vieram lá, vem Tales de Mileto, tem a família Mileto em si, né? Você vai ter Sócrates, vai ter Pitágoras. A Grécia, ela foi o berço da civilização, né? Entre a Mesopotâmia ali também, a Grécia e a Mesopotâmia, essas regiões foram o berço, né? E a gente, então, acredita que essa tradição também esteja muito ligada à história. E quando a gente abre um vinho da Grécia, a gente também acaba honrando isso, né? Essa tradição do conhecimento, seja da matemática, da física, da filosofia. E acho que vamos falar um pouquinho de história bacana, né? Pra gente contextualizar onde é que nós estamos, né? Com o vinho do grego. Não tem como falar de vinho grego e não falar de história, porque aquilo ali é pura história, né? E justamente por todas essas evoluções que a gente deve aos gregos, né? A gente tem sim que honrar, inclusive, não só por honrar, mas porque os vinhos são bons, então... Tem que consumir vinho grego na medida que encontra. Se deparou com vinho grego, cara, pode ir sem medo. Sabendo onde compra e tal, né? Sabendo do fornecedor, sabendo há quanto tempo o vinho está guardado ali. Existem vinhos gregos grandiosos. Olha, um exemplo aqui de um vinho... É difícil achar vinho grego que não preste. Que não preste. Porque não dá pra importar um vinho grego ruim, né? Tem que escolher bem. Então é difícil chegar aqui no Brasil. Mas na média o vinho é bom, né? Claro. Na média, assim, o vinho é muito bom. É uma baita fonte de vinho, sabe? Pra ir buscar, pra consumir, é muito bom. Na média é muito bom. São uvas diferentes, uvas com nomes estranhos, regiões com nomes difíceis. É por isso que as pessoas têm medo normalmente, né? E o vinho grego, o produtor grego, demorou meio que dar uma traduzida no rótulo, né? Então, pra facilitar isso tudo, mas... finalmente fizeram. E hoje a gente tem acesso a vinhos grandiosos como esse aí. Na faixa de quanto? Esse vinho não é caro. Esse vinho é se eu não estou enganado, R$140. É um dos vinhos que eu mais gosto, até R$200 da importadora. Uhum. E onde é que você comprou esse vinho? Na Decanter, né? Na Decanter. Nossa apoiadora aqui do podcast do Mundo Vinho. Lá você encontra então alguns rótulos que vêm da Grécia também, algumas boas opções para você poder beber. Esse é um produtor, o Tetramitos, é um produtor orgânico, ecologicamente correto. Todos os vinhos que ele faz são vinhos naturais, com pouca intervenção, com mínima intervenção. São vinhos muito bem feitos, vinhos na essência mesmo. A Grécia que é um país, digamos assim, não muito grande, né? 10 milhões de habitantes. Tá na média ali dos países do leste europeu, né? Daquela região ali também. E então, Sidney, o que vamos falar de história da Grécia? Cara, começar a falar do vinho na Grécia, né? A domesticação das vinhas, dos vinhedos que transformaram, que passaram de vinhedos selvagens para vinhedos domesticados, isso aconteceu no Neolítico, para você ter ideia. No Neolítico. Então, não se sabe quando exatamente do Neolítico, porque o Neolítico começa há 10 mil anos antes de Cristo e vai até cerca de 4 mil antes de Cristo. Então, nesse intervalo aí de vários milhares de anos, ela foi domesticada na Grécia. Então é história pra caramba. E no final desse período neolítico, esse período também ele coincide com a Idade do Bronze, né? Então, desde a Idade do Bronze... Com a domesticação do fogo, né? E tudo isso. Isso, o fabrico de ferramentas, né? O manuseio
de metais preciosos, né? Então é uma coisa muito antiga. E no final da Era do Bronze ali, da Era do Bronze, surgiu o povo minoico na ilha de Grécia, na ilha de Creta. Esse povo minoico que surgiu no final mais pro final ali da Era do Bronze, eles já tinham, há registros, né, que eles já dominavam o cultivo de videiras e de oliveiras. Então já tinha uma importância na cultura deles a produção de vinho e de azeite. E esse povo, e isso é comprovado por achados arqueológicos, né? Então, restos de cerâmica, essas coisas que datavam de 2000 anos antes de Cristo, por exemplo, que é exatamente a época que esse povo vivia na ilha de Creta, datavam cerâmicas da época vindas da ilha de Creta, datadas de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, comprovam que esse povo já produziam vinhedos, plantavam vinhedos e produziam vinhos, já dominavam a produção de vinhos, e não só dominavam a produção de bons vinhos, de bons azeites, mas eles também exportavam para muitos lugares ali. Eles dominavam o comércio de vinho e de azeite ali para aquelas ilhas vizinhas ali, para outras zonas. Eles tinham uma collab importante ali com o Egito, pela proximidade ali, e faziam trocas de experiências no cultivo, né, do cultivo de uvas, né, no plantio de vinhas, né. Então eles faziam trocas de informações ali e se ajudavam na vinicultura. Então eles tinham muita relação ali, importavam vinhos, exportavam vinhos para o Egito também. Coloca aquele mapa do Google, o Heinz, por favor. Então, os cretenses ali, né? Olha só que legal. Para quem está nos vendo aí, né? Por imagem, eu tirei essa imagem do Google. Então tem a ilha de Creta ali, né? Aponta aí isso. Essa ilha de Creta é onde viviam os minoicos. Isso. Aqui na ilha de Creta. Então, eles dominavam todo o comércio de vinho aí, exportando, né? Lá na Alexandria, ali onde começa o Egito, né? Uhum. Então eles exportavam para o Egito, para o Chipre, para Sicília. Olha onde está a Sicília aqui. Sim. Né? E também todo o sul da Itália ali, outros países ali do entorno da Grécia ali, né? Então todo esse território aqui, os cretenses, os minoicos, vendiam vinho e azeite. Também lá, mais depois do Chipre ali, né? No cantão lá escondido, já tá o Líbano, Israel, Jerusalém. Eles dominavam tudo isso aí, vendendo vinho e vendendo azeite. Dominavam o mar, então. O comércio marítimo era deles. Sim, eles eram muito importantes nisso. Claro que os países também as distâncias eram mais próximas, né? Com o passar dos anos, vai se distanciando um pouco no oceano também os territórios. Mais tarde, essa hegemonia foi tomada pelos fenícios. Que são aqueles que era um povo que vivia lá no sudoeste ali da Síria, no Líbano também. Aí eles dominaram grandão ali. Mas antes, a hegemonia de comércio era do povo minoico. Dos moradores da ilha de Creta, os dominadores da ilha de Creta. Então é muita história, né? E sabe o que é uma coisa legal também? A esse povo, os minoicos, eles já usavam encanamentos de argila para escoamento de esgoto, para encanamento de água, para saneamento e para abastecimento. Então, era uma sociedade de engenheiros muito competentes. Avançados, de engenheiros muito avançados. Iam conseguir tubular o esgoto, a água daqui a pouco, né? Os minoicos, na época, era o povo mais importante da Europa, né? Foi meio que o nascimento foi o início da expansão do Oriente, né? Ali pro Ocidente. Sim. Então, muita importância, um povo muito importante. Depois disso, então esse povo ali no final da Idade do Bronze ali, né, que eles surgiram e ficaram ali até mais ou menos 1000 antes de Cristo. Aí tinha um outro povo chamado os micênicos,
Os micênicos, eles viviam na parte continental da Grécia. Era um povo que vivia na parte continental. Eram gregos também, né? Na época ninguém era grego, né? Na verdade. Viviam na parte continental da Grécia, lá em cima, né? Ali, o pessoal que está nos vendo, tem o mar Egeu ali, aquela entrada do mar ali, então toda a Grécia ali. E viviam na parte continental da Grécia e na península, ali onde fica o Peloponeso, de onde vem esse vinho. Então, mais ou menos 1100 a.C., eles foram para a ilha de Creta e dominaram a ilha de Creta e absorveram toda a cultura cretense. Aí que o vinho... Então, se o vinho já tinha sua importância a partir da ilha de Creta, com os micênicos, aí tomou uma outra proporção. Porque os gregos da ilha, do continente da península, pegaram essa cultura para eles absorveram a cultura cretense, na verdade, que era uma cultura muito forte, se tornou parte deles também, e a partir desse povo, aí começou a era de ouro do vinho grego. E o vinho grego ele também está registrado na mitologia também. A gente tem a mitologia grega, a mitologia romana, mas na grega a gente tem aí o vinho como um ator principal, vamos dizer assim, de tudo que era ligado aos Dionísios, por exemplo, né? O culto ao Dionísio era regado sempre a muito vinho, infelizmente também a fantasias, a erotismo e etc. A gente tem na mitologia romana já o Baco, né, que seria o deus do vinho, né, o senhor do vinho também teria isso. Então o vinho ele acaba sendo muito, vamos dizer assim, ele está em collábio com a história grega também. Ele também está, né? Aí depois, com a chegada dos micênicos, aí os caras começaram a mandar vinho para a Síria, para o Chipre, para tudo quanto é canto. Então foi uma expansão da cultura grega, e junto com essa expansão dessa cultura grega, foi-se o vinho também. Legal. Mas o estilo do vinho grego, ele é muito diferente do estilo de vinho que nós temos hoje, né? Era aquele estilo doce, bastante aromático, sim. Mas também tinha vinho seco naquela época, né? Também Sim. tinha. O vinho mais tradicional grego é um vinho que... O vinho local ali é praticamente intragável. Ele é chamado de Retsina. Retsina. Esse nome... Uma categoria exclusiva só deles, né? É um vinho que eles produziam, colocavam para envelhecer em recipientes de barro, de argila, só que eles colavam a tampa com argila e enterravam, deixava lá um tempo e depois retirava esse vinho, às vezes com ervas e tal, e bebiam esse vinho com resina, com gosto e cheiro de resina. A Decanter traz um Retsina, só que esse Retsina ele só tem sugestão de sabor e aroma de resina. Não é bem diferente do Retsina tradicional mesmo, que é consumido lá ainda nos dias de hoje, que é muito difícil. É difícil beber, por conta do forte cheiro de resina e sabor. Só que o Retsina que a Decanter traz é uma... Filtrado. É legal porque te dá uma noção do que é um Retsina, sem ser um Retsina puro sangue, assim, entende? Entendi. Pô, legal. Mas é algo mais cultural do que, vamos dizer assim... Do que bom, hoje vou tomar um Retsina, não, né? É algo, acho que lá, vem da cultura lá, deles, lá né? é cultural, é igual uma galera que vem pra cá e não tá muito acostumado com feijão, nosso feijão preto, feijão carioquinha. Vermelho. Tem pessoal, até o portenho, pessoal da região vizinha aqui não tá tão acostumado com feijão. Chega aqui, eles custam acostumar, né? Então é mais ou menos cultural, o feijão é cultural. Lá também o Retsina é cultural. Mas o vinho grego também ele era diluído, às vezes em água, ou às vezes com neve, né? Pra tentar gelá-lo, né? Mas não só o vinho grego, né? O vinho, os primórdios ali, né? Os vinhos da Geórgia, de outras regiões muito antigos ali, fazendo vinhos, eles diluíam a água do mar, às vezes, diluíam com ervas, com especiarias, para dar uma melhorada no gosto do vinho. Porque o vinho daquela época é totalmente diferente do vinho de hoje. Né? Então as uvas eram diferentes, as uvas as mesmas, só que eram um pouco diferentes, porque depois da filoxera teve a enxertia com o cavalo americano, que é uma uva americana de mesa. Então muito provavelmente virou ali
alterou um pouquinho o estilo da uva, né? Muito provavelmente. É igual enxertar limão com laranja. Vai sair alguma coisa no meio termo ali, né? Então, teve essa alteração. São alterações que vão passando com o longo dos séculos, com os milênios. E o vinho era muito diferente. A fermentação era descontrolada. Não se sabia o porquê que o vinho surgia. Tanto que atribuíam a deuses, a Baco, a Dionísio. Então, tinha que explicar de alguma forma. Eles acreditavam que os vinhos que eram bebidos sem ser diluídos era somente para os bárbaros, então. Os bárbaros que beberiam vinho como a gente talvez beba aqui hoje. Não seria aquele vinho encorpado. Mais difícil, né? É só os bárbaros que seriam um povo mais... Só os cabra macho. O povo mais forte, né? Barbudo. Só que o vinho... Só os alfa. Você falou que às vezes eles nem sabiam que estavam bebendo vinho, né? E mais ou menos foi assim, foi descoberto o vinho, né? Foi lá, uma princesa foi lá, queria se matar, viu umas uvas velhas, bebeu, ficou maluquinha. Sim. E começaram a descobrir. Sim. A essa altura aqui, dos micênicos aqui, talvez, muito provavelmente já sabiam, né? Mas antes, quando começou a surgir ali a pegar fruta, armazenar em potes, aquilo refermentava, bebia o mesmo suquinho, fresquinho, refrescava. 5 horas depois o mesmo suco, 2 dias depois o mesmo suco, deixava louco. Os caras não entendiam, né? O que tá acontecendo aqui? E você de negócio da filosofia grega, assim? Cara, eu li pouco de filosofia grega. Mas o que eu li não tem como não gostar, né? Pois é, você pega Sócrates, vai pegar Platão, toda essa galera aí, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto também, são os dois os pais da filosofia, é importantíssimo. Mas tem uma frase legal do Platão, que ele fala sobre o vinho. Ele diz assim, ó, quem chegar aos 40 anos, que era uma expectativa de vida bem improvável para quem vivia naquela época, né? A expectativa era baixíssima, tanto é que as meninas com 12 anos já tinham filhos, né? 10, 12 anos já tinha que estar procriando, senão já estava velhinha. O Platão dizia que quem chegasse aos 40 anos tinha que buscar vinho para curar os males intratáveis da velhice. Então era algo também para remediar a alma e também o físico, né? O apóstolo Paulo aconselhou, não sei se foi Tito ou se foi Filipe, a consumir um pouco de vinho, porque ele já estava doente e tal. Falou, não beba só água, beba vinho também para te ajudar, para te curar das suas doenças, das suas dores. Como uma recompensa, né? O vinho vem como uma recompensa, né? Sim. O vinho também é tratado depois da Bíblia como na Santa Ceia também, como algo também a ser relembrado e rememorado. 3 coisas na Bíblia são tratadas são sempre usados para exemplificar nobreza ou algo relativo a Deus, né? É o azeite, é o vinho e o ouro. E a gordura também. Sim, mas a representação Sim. Significativas. Os gregos, eles costumavam beber vinho, pegavam o pão, chunchavam no vinho e comiam também. Uhum. Era o pão e vinho famoso. Eles faziam também pão usava o fermento do vinho para poder fazer pão. Então, a sobra ou como é que é? Eles pegavam parte daquela espuma durante a fermentação, tirava aquela parte essa espuma que continha levedura e botavam farinha e tal e faziam pão. Que legal. E o vinho era uma bebida como a água pra gente, assim, né? Pra eles. Justamente o vinho sempre foi visto como parte da alimentação, né? Isso no velho mundo lá, no mundo mais velho ainda, do que a gente está falando aqui, sempre foi visto como parte da alimentação. Com a mesma importância que o azeite tinha, o vinho também tinha. Então, uma vinha era muito valorosa, né? Era muito cara. Sim, era uma moeda de troca, né? Sim, a Bíblia fala sobre vinhedos, o que tem, acho que Salomão fez negócio em um vinhedo, trocou a troco de coisas que a gente não imaginava. Que ele falava sobre um negócio que ele fez usando uma vinha, que ele comprou, vendeu, não sei. Coisa incrível. E tem várias, eu estou pesquisando aqui, enquanto você fala, tem aqui no mínimo 60 passagens da Bíblia que fala a respeito do vinho e da Bíblia. Tem até algumas metáforas falando que a vinha do povo ruim seria a de Sodoma e as lavouras de Gomorra. Também tem... realmente, se a gente for olhar para a história do mundo todo com o vinho esteve presente na história do mundo todo, né? Uhum. Sidney,
E pra gente falar do vinho grego agora, das suas características, porque a Grécia, como eu falei, é um país que tem 10 milhões de pessoas, é uma população não muito grande, mas a Grécia tem uvas que a gente chama de autóctones, né, que são uvas nativas da região. Tem muitas uvas. Nós não temos uvas internacionais lá na Grécia, assim. A Cabernet, a Merlot, o Sauvignon Blanc, um pouco, mas não é o predominante, né? Não é o predominante. Justamente por conta de um outro período importante que solidificou a cultura grega. Porque até os micênicos, a cultura grega estava em expansão, né? Aí depois, com a divisão do Império Romano e o início da Era Bizantina, porque a Era Bizantina, a época bizantina, ele começou a dominação bizantina. Na verdade, a dominação bizantina era o racha do Império Romano, né? Então, o Império Romano entrou em dificuldade financeira e tal, altos problemas ali, muita divisão política. Nos últimos 3 séculos ali, que foram 5, mais ou menos 5 séculos, né? Nos últimos 3 começou a desandar o negócio. Aí um racha no Império Romano dividiu o Império Romano em 2. A parte ocidental, que ficou sob o Império de Roma, mas só que sucumbiu rapidão também, porque logo em seguida, poucas décadas depois, aí houve as invasões bárbaras ali, né, dos germânicos que já estavam dentro do Império Romano ali, então sucumbiu rapidão porque já estavam fracos. E o Império Bizantino era a parte oriental do Império Romano, cuja capital era Constantinopla. Sabe qual é a cidade de Constantinopla hoje? É a capital da Turquia, né? Istambul, isso aí. Então, Istambul ficou como... Constantinopla ficou como a capital dos bizantinos. Sim. E a ilha de Creta e a Grécia ficou sob domínio bizantino. Só que foi aí que houve a solidificação da cultura grega. E começaram então... Começou uma era de muita fartura, uma era de certa estabilidade econômica e também cultural. Então foi estabilizado nisso. E com isso também tudo que é relativo à Grécia, ao vinho grego, tudo que foi a era de ouro. Então por isso que a vitivinicultura grega sofreu pouca intervenção, pouca influência de outras culturas, né? Foi legal. Que legal. E eu acho que a gente tem que falar mais aqui, hein? Temos que pegar outros países da história importantes também pra gente poder trazer um pouco dessas curiosidades históricas, né? Porque falamos aqui de alguns países europeus, tem sua história, mas a Grécia reserva uma história que influenciou o mundo todo, né? Sim. Aí depois a dificuldade do vinho grego começou com a dominação otomana. Os otomanos eram muçulmanos, né? Eles tomaram Istambul, que não era Istambul na época, era Constantinopla, Sim. Em 1450 e alguma coisa. E só chegaram em Creta cerca de 200 anos depois, 1670, 1690, um negócio assim. Aí começou a dar ruim pro vinho grego. Por conta Aí tem aquela fama de que os otomanos, por serem muçulmanos, acredita que eles proibiam o consumo de álcool e tal, mas só que eles eram tolerantes, não eram bem assim, porque eles eram tolerantes nada. Eles só eram tolerantes no entorno ali, na área periférica da dominação deles. Então, quanto mais perto da capital deles ali, do domínio deles, mais rígido era essa coisa do vinho. Então, tanto que as igrejas, os cristãos, eles eram empurrados para a periferia do Império Bizantino. Os que não morriam iam para lá. Eram colocados para lá. Então, as culturas que já tinham o vinho, os povos que já tinham o vinho como cultura, e só era tolerado se fosse mais distante, entende? Na periferia. E começou uma época de dificuldade. Uma época de dificuldade para o vinho grego, porque logo depois, no final porque teve essa dificuldade toda, durou vários séculos a dominação otomana. Depois que caiu
a dominação otomana, a independência grega, em 1820, caiu a dominação otomana, depois passou. Aí teve a independência grega em 1820. Aí, no final de 1800 ali, 1880, 1890, algo assim, começou uma série de devastação por pragas na Europa. A filoxera, míldio e um monte de problema com pragas na Europa. Aí começou a assolação, aí foi só problema para o vinho grego e também para a Europa, mas para o vinho grego, enfim. E a Grécia também envolvida em muitos problemas políticos, muitos problemas econômicos ali. Aí o vinho grego foi definhando. Só bem mais tarde, isso já falando de 1940 ou 30... Século XX. 1937, eu não estou enganado. Mas por aí, que eles criaram uma associação, um instituto lá para coordenar a produção de vinho na Grécia, botando regra, fazendo estudos e tal, que o vinho começou a emergir de novo. Só subir. E o vinho grego hoje, a Grécia é conhecida por ter um clima mediterrâneo, ou seja, temperaturas altas, tem um solo que tem montanha também, mas é um vinho que às vezes chega um pouco mais caro nos países porque precisa de uma mão de obra um pouco maior para colher essas uvas, né? Por conta do solo e também por conta dessas temperaturas altas. E aí consegue trazer vinhos muito, muito bons que a gente vê no dia a dia. A Grécia, ela segue a legislação, vamos dizer assim, da França, dos vinhos. A França tem o DOP e o IGP. Na Grécia nós vamos ter o OPE e o OPAP. O OPE, acho que dá para dizer que é o mais básico, assim, os vinhos mais básicos, mais ligados aos vinhos brancos, rosés, os doces, mas também alguns secos. Daí o OPAP, nós temos 25 regiões de vinhos que produzem vinhos e são os vinhos com mais qualidade e que a gente consegue encontrá-los por aqui. Tem, o Sidney falou também sobre a Restina, né? A Restina, que é uma categoria exclusiva também daqueles vinhos mais fortes. E aí vai achar o TO, o OKP, que são até os vinhos mais exportados lá da Grécia. Reticina. É o clima mediterrâneo, só que é um clima... A Grécia ela é caracterizada mais por ter invernos muito curtos e verões muito quentes, né? Muito longos e quentes. Tanto que, enquanto que na Europa, na parte normal lá da Europa, na Europa ocidental lá, colheita costuma ser setembro, outubro, ali, até o final de outubro. Tem vinhedos na Grécia, na parte continental lá, e em Patras, por exemplo, tem vinhedos que tem que ser colhido em junho, julho. De tanto que é acelerado o negócio lá. Dá pra fazer dupla colheita lá? Não. E então verões muito quentes, inverno muito curtos, muito rigorosos, né? Ilha de Creta, Rhodes e Patras, as colheitas são sempre muito antes, mas muito antes mesmo, meses antes. Então, justamente por conta dessa característica de que não é um clima tão homogêneo, entende? Porque são muitas ilhas produzindo vinho e a parte continental também. Então coloca aquele mapa da Grécia, Heinz. Então, ali varia muito e o mais importante ali, ó, na Grécia, é o mar, né? Que é o grande moderador de tudo ali. Tanto que tem regiões na Grécia que passa 6 meses sem chuva. Nossa! E isso dificulta e beneficia também. Por quê? As videiras da Grécia, elas ficam em constante estresse hídrico. E isso contribui para a qualidade da fruta. Então, muitos vinhedos muito antigos, muito centenários. Aqui eu marquei, olha, a ilha de Santorini. Então tem a ilha de Creta ali no sul, né? No extremo sul ali, a ilha grandona, a maior ilha ali, para servir de base ali, que foi onde tudo começou ali, a questão do vinho grego, do azeite grego. A setinha está apontando para a ilha de Santorini, que é a ilha mais famosa da Grécia, e há quem diga que é a fonte dos melhores vinhos gregos, a ilha de Santorini. E tem essa onde a gente mostrou ali, só explicando ali, olha, essa península aqui, olha, onde eu estou apontando ali, é a península onde fica o Peloponeso, de onde vem esse vinho. Patras está no extremo sul do Peloponeso. Está no extremo sul do Peloponeso. Então,
da região que fica o Peloponeso, né? E a parte continental toda fazendo vinhos também. Então, cada canto ali tem uma característica um pouco diferente, entende? Então, em Patras ali, na parte sul da península, onde fica o Peloponeso, ele colhe meses antes do que outras regiões. Então, o clima não é nada homogêneo, entende? E as regiões que mais se destacam aí? A gente pega Santorini, talvez? O que é? Santorini, o Peloponeso e outras regiões ali, mas acho que o que tem mais... O Peloponeso em volume, né? Uhum. Muda bastante solo de uma região para outra. Por exemplo, a parte peninsular e a parte continental da Grécia é solo calcário. Já as ilhas já tem solo vulcânico. Dá para perceber a diferença na cor. Coloca as fotos de Santorini, Heinz, por favor. Olha, isso é Santorini, lindo, né? Lindo. Mas dá para observar as cores das montanhas, ó, das pedras, tá vendo? Preta, né? Uhum. Vai passando, Heinz, outras de Santorini. Olha a cor desse solo. Isso é solo vulcânico. Essa é a tônica das ilhas gregas, né? Solo vulcânico, com areia, com cascalho. Pode ir passando, Heinz. Outras fotos ali pra gente mostrar outras fotos de vinhedos. Ó, essa é uma videira plantada em Santorini. Olha a cor do solo, né? E ela é plantado dessa maneira aí e sem condução, porque é uma planta trepadeira, né? Então se colocasse aí arame, madeira e tal, ela subiria e tal, se espalharia. Mas não, ela é cultivada desse jeito para se proteger de ventos, assim? Baixinha assim. E a uva ali vem no meio daí? Não, ela volta lá, Heinz. Ela é conduzida daquele jeito, ela é enroladinha. O viticultor vai enrolando ela e a uva nasce aí. Nasce próxima do chão. Nasce aí. O viticultor só vai cuidando dela, né, para não deixar ela apodrecer e tal. Mas também não apodrece, porque o solo tem uma drenagem muito grande. É um solo muito escoa muito bem a água e chuva não é tanto problema lá, entende? Isso aí é uma videira, deve ter já várias décadas essa videira aí, coisa de sei lá, não é tão velha, mas deve ter coisa de uns 20 anos, pelo menos deve ter 30 anos pelo tamanho dela. Passa aquela outra imagem, Heinz, olha essa videira. Isso aí já é plantada de uma outra maneira, né? Isso aí é o vinhedo em vaso. E também essa videira deve ter pelo menos uns 100 anos, deve ter 100, 120. Olha aquela segunda ali, a grossura daquele tronco. Deve ser videira de uns 150, 120 anos. Isso aí na ilha de Santorini. Então, dificilmente vai ver nas ilhas, em especial nas ilhas principais, como Santorini, vinhedos conduzidos como a gente vê aqui, em guiote ou em espaldeira. Vão ser sempre desse jeito. Justamente para poder elas terem isso aí meio que limita a produção de folha, de galho e tal, e dá preferência para a produção da fruta, que é um instinto, né, da planta para sobreviver. Mas a produção é menor, né? A produção é menor. A produção é bem menor. Por isso que o vinho grego é caro também. É uma das razões, além da qualidade, além da história, ainda tem a produção que não é das maiores, justamente pela maneira que eles são obrigados a conduzir os vinhedos. Pode ir passando, Heinz. Mas tem uma região lá na Grécia também que é conhecida por fazer vinhos com um potencial de guarda enorme, né? Santorini é uma delas, o Peloponeso também, né? Toda a Grécia faz vinhos muito longevos. Aqui já é o Peloponeso, aquela parte peninsular ali. Olha a cor do solo, já muda. Aqui já é calcário, não é aquele solo vulcânico, já é solo calcário. Da parte que é a tônica já para a parte continental da Grécia. Pode ir passando, Heinz. O relevo muda também. Olha essa cor do Peloponeso. Tá vendo? Já é mais calcário. Já lembra um pouco o solo da Borgonha, né? Solo da Ribeira do Douro. Lembra um pouquinho. Pode ir passando, Heinz. Acabou? Mas já deu para ter uma ideia, né? Não, essa região que eu falei, que ela faz até alguns vinhos parecidos com o Nebbiolo, tem uma acidez, alguns taninos altos. Eu vou confessar o que aconteceu aqui. Eu anotei, eu não estou entendendo a minha letra. Você acho que é no so, no sei agora. Você escreveu em grego. Mas eu escrevi em grego, eu me inspirei, né?
Lá são cerca de 300 variedades de uvas autóctones catalogadas, filho. É muita coisa. Autóctones, né? Isso falando falando de patrimônio empelográfico, isso é uma variedade absurda, né? São 300 autóctones catalogadas. Olha esse vinhedo. É um vinhedo de uma uva branca, que é a principal uva branca da ilha de Santorini, que é Assyrtiko. É um vinhedo de Assyrtiko, olha os ninhozinhos. Meu Deus, parece ninho mesmo, né? Ninho de tudo uva. enroladinho assim. Legal, Parece né? uma matambre enrolada. Solo preto, vulcânico. Sim. E, Cara, que legal. um vinhedo antiguíssimo de uva Assyrtiko, uma uva branca muito longeva. Como é que faz pra cultivar esse vinhedo depois? Acolhe, espera, faz planta, poda, Não, a poda é isso mesmo, tira as partes verdinhas ali espera, meio. e tira, porque ele vai é um galho grande, né? E aí vai tendo os ramos, né? Vai tirando só os ramos e mantendo só os galhos grandes e vai enrolando. E não daria pra ter uma videira típica como nós temos aqui, por exemplo, lá, que você consegue passar no arame e tal, na espaldeira? Dá, mas vamos ter que tirar um vinhedo de 200 100, anos, né? 150 anos. Mas mesmo assim os caras não fazem. Mas a melhor maneira de se conseguir qualidade no vinho grego é plantando desse jeito. Plantando Porque assim. também a razão é para que colha-se menos e que as uvas tenham mais qualidade. O cara pode colocar uma espaldeira aí? Pode, mas tem que ver se vai ter nutriente no solo, tudo, minerais, tudo. Para todas as uvas que vai produzir ainda, as folhas e tal, entende? Tudo precisa de nutriente para tudo. Então, é uma necessidade. Os caras sabem que precisam plantar dessa maneira. Ou em arbusto, né? Em vaso ali, é o padrão. É o padrão. Pra vinhos brancos e tintos também? Brancos e tintos. A Assyrtiko é uma uva branca. É uma uva branca. Vamos dar então uma dica pra galera. Vou comprar meu vinho, na prática. O que eu olho no rótulo? O que eu posso apostar que, não tem erro, quero me aventurar, vou nesse. Cara, vinho grego, na média, ou vai vir da zona do Peloponeso, que é a maior região ali de vinhedos produtora, ou vai vir de Santorini ali, outras ilhas importantes, de Creta e tal, ali. A origem do vinho grego é muito boa, é muito parelho ali, é muito Linear. linear, entende? Não tem tanto problema. E vai entender da legislação aos poucos. Então, se aventura a comprar o vinho grego, vê quanto quer pagar e tal, e compra o vinho grego, não fica se apegando muito à uva, à região e tal. Depois que comprou e está experimentando, pesquisa qual é a uva, pesquisa qual é a região, que isso vai gerando conhecimento a médio prazo. Depois que atinge o patamar de litragem, né? Atinge uma litragem significativa, Isso aí. já pode escolher. Sim. E para comprar bons vinhos e vinhos gregos, vai na Decanter. Enoteca Decanter está localizada em inúmeras cidades brasileiras. Tem em Blumenau, tem em Florianópolis, tem em Porto Alegre, tem no Rio, tem em BH, tem em diversas cidades. Você consegue comprar seu vinho direto na loja. Eu moro no interior aqui do Amapá. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte, não tem Decanter aqui perto de mim. Vai no site enotecadecanter.com.br. Lá você vai achar todos os vinhos, coloca no filtro, na sua casa chega aí com procedência, tudo enviado de forma direitinho. E tem aí a nossa chancela aqui do podcast No Mundo do Vinho. Vinhos gregos por hoje era isso, Sidney? Não, tem que falar das uvas, né? Falar das uvas? A gente não falou quais são as uvas. Aí eu tive que anotar aqui. Vai, quero ver como é que vai sair esse grego, hein? Assyrtiko, nós falamos, né? Mostrei aquele vinhedo lá, né? Assyrtiko é a principal uva branca da ilha de Santorini. Aí, Roditis, que é essa uva aqui. Bom lembrar, vinho grego vem com a uva no rótulo. Não, Não? nem sempre. A maioria não vem. Esse aqui é um produtor mais moderninho e tal. Às vezes vem também, outros produtores colocam mais tradicionais, mas colocam em grego, né? Mas enfim, é por isso que não pode se apegar muito a isso, a rótulo do vinho grego. Vai num lugar que confia, pergunta se tem vinho grego e compra o que tem lá. Preço legal pra você e compra. Porque vai chegar no Brasil, o que chega no Brasil é coisa boa. Em 90% das vezes. Também não sei se alguém mais traz vinho grego além da Decanter. Sim. Entende? Assyrtiko, Roditis, Robola, uva branca, Savatiano, Mascofileiro, olha os nomes, Vilana,
Debina e 2 Moscatos, que a gente conhece aqui. São uvas de origem grega. A Moscato Branco e a Moscato de Alexandria. A Moscato de Alexandria, claro. As tintas, a Georgítico, tem na Decanter. Muito bom. Chinômavro e a Georgítico são as 2 uvas que compõem cerca de 50% dos vinhedos gregos. São as 2 uvas mais plantadas. E a Georgítico, ela é autóctone do Peloponeso, da região que vem esse vinho. Líminio, Mandilária, uva tinta. Mavrodafne, Mavrotragano, tem na Decanter. E Mavro Calavritino, tem na Decanter também. Então são as uvas gregas. Aí não inventa de comprar vinho grego e querer comprar Merlot, Cabernet, por mais que consiga encontrar. Não faça isso, por favor. Porque as uvas Cabernet, Merlot chegou lá na década de 60. Mas pelo amor de Deus, né? Beba as uvas gregas, uai. Vai fazer... Pra que beber vinho grego, então, né? Não beba. Então não compra vinho grego. Aí esse é o legítimo presente de grego, tá? Esse é. Esse vai ser. Quer conhecer vinho grego, vai beber Cabernet? Não, né? Beber acítico, o Mavro Calavritino. E tem que repetir o nome da uva depois da segunda garrafa. Faz um jogo, grava e manda pra gente, né? E vamos parar de beber Cabernet um pouco. Vamos dar variar um pouco, né? Pegar outras uvas e outros vinhos pra experimentar, né? Isso aí. Agora sim? Sim. Ficamos por hoje, era isso, com vinhos gregos. Faça um arroz à grega. Arroz à grega vai harmonizar com qual vinho grego? Cara, arroz à grega é igual pizza napolitana. Não existe lá em Nápoles e também não existe lá na Grécia. Na Grécia não tem. Sidney, então por hoje é isso. O podcast do Mundo Vinho. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, tem o sininho. Se você tem algum amigo que nunca bebeu um vinho grego, que gosta dessa cultura diferente, manda o podcast pra ele também, né? Isso aí. Quem não gosta também manda. Manda também. E segue a gente no Instagram. Qual é o seu Instagram, Sidney? Sidney Vinho News. Sidney Vinho News, Estevão Limana e @no Mundo Vinho. Isso aí. Quarta-feira que vem a gente tá de volta. Saúde. Um grande abraço.